Adão e Eva, heróis ou vilões? A culpa de todos os sofrimentos da humanidade está realmente nos ombros deles? Ou há algo mais profundo que não enxergamos nessa história? Vamos desvendar os segredos por trás do pecado original e descobrir se a graça divina sempre esteve presente desde o início. Essa reflexão não é apenas sobre os primeiros seres humanos, é sobre você, sobre todos nós. Afinal, quem nunca se perguntou, e se houvesse uma segunda chance? Você acredita que a culpa de todos os sofrimentos da humanidade recaía sobre Adão e Eva? Mas será que a história deles vai além do pecado que todos conhecemos? Essa é uma questão que muitos já se fizeram. Adão e Eva, após serem expulsos do Éden, viram a abundância se transformar em escassez. A experiência de conviver diretamente com Deus foi substituída pela duração do trabalho árduo e da luta constante pela sobrevivência. Imagine o choque de passar de um paraíso perfeito para um mundo onde até mesmo a terra parecia rebelar-se contra eles. Trabalhar o solo era uma tarefa inglória. Adão, que antes apenas cuidava do jardim, precisou aprender a arar, plantar e colher, um processo que exigia não só força física, mas também uma enorme resiliência. Nós, hoje, talvez consigamos sentir uma pequena semelhança quando enfrentamos os desafios diários de trabalho e sustento. Como ele, aprendemos que nem sempre o mundo nos oferece o que precisamos com facilidade, mas persistimos. Eva, por outro lado, teve que lidar com as dores do parto e as dificuldades da maternidade. Mas, além disso, ela se deparou com o desafio de criar seus filhos em um ambiente hostil e marcado pelo pecado original. O ato de criar filhos nesse contexto exigiu coragem e esperança. Talvez você, como mãe ou pai, já tenha sentido o peso de preparar uma nova geração para um mundo que não parece fácil. E enquanto enfrentavam as adversidades, não podiam evitar a lembrança constante do que haviam perdido. A memória do Éden não era apenas saudade, era também um lembrete do erro cometido. Um erro que todos nós carregamos em nossos corações. Mas essa não é a única coisa que essa história nos ensina. Adão, que antes tinha um papel de zelador do jardim do Éden, agora precisava se adaptar a uma realidade completamente diferente. Cultivar uma terra que dava espinhos e ervas daninhas não era apenas físico, era emocionalmente exaustivo. Cada dia de trabalho era uma lembrança amarga do paraíso perdido, mas também uma oportunidade de reconstruir sua relação com Deus. Eva, por sua vez, carregava a dor em cada novo nascimento. As dores do parto não eram apenas físicas, mas também simbólicas, uma lembrança do peso do pecado original. Mesmo assim, ela não se deixou abater. Criar os filhos, incluindo Caim e Abel, significava perpetuar a esperança divina, um lembrete de que o plano de Deus ainda estava em curso, mesmo fora do Éden. Nós, hoje, talvez nos identifiquemos com eles quando enfrentamos os desafios de criar uma família ou construir algo do zero. Em momentos difíceis, podemos nos perguntar, onde está Deus nisso tudo? Mas, como Adão e Eva, somos chamados a olhar para o futuro com esperança. E assim, entre altos e baixos, a família deles crescia. No entanto, com essa nova realidade, também vinham os desafios internos e espirituais que precisavam ser enfrentados. A vida fora do Éden não apagou a memória do que fora perdido. Adão e Eva carregavam consigo a lembrança constante da presença de Deus, algo que nós, muitas vezes, sentimos falta em momentos de dificuldade. Essa saudade se tornou um catalisador para o arrependimento. Adão, ao trabalhar o solo, frequentemente pensava, se ao menos tivéssemos obedecido. Esse sentimento não era apenas de tristeza, mas também de reflexão sobre como reconstruir sua espiritualidade. De forma semelhante, quantas vezes olhamos para nossos erros passados buscando um caminho para recomeçar? Eva encontrava consolo ao transmitir aos filhos os ensinamentos divinos. Embora afastada do paraíso, ela não desistia de nutrir a esperança de que um dia sua descendência pudesse ser redimida. O ato de educar, mesmo em meio à adversidade, tornou-se uma ponte entre o passado e o futuro. Mas o arrependimento não era suficiente para apagar as consequências. O peso do pecado original continuava presente em cada ação, mas algo maior estava prestes a acontecer. Nos últimos momentos de sua vida, Adão experimentou algo extraordinário, uma visão divina.
Textos apócrifos sugerem que ele teve um vislumbre do futuro da humanidade, vendo a promessa de um Redentor que traria redenção divina. Imagine o consolo que isso trouxe a ele, após tantos anos carregando o peso do pecado original. Eva, ao seu lado, compartilhou desse momento de esperança. A visão não apagava as dores e desafios que haviam enfrentado, mas trazia uma luz em meio à escuridão. Era como se Deus estivesse dizendo: vocês erraram, mas ainda assim fazem parte do meu plano. Não é reconfortante pensar que mesmo nossos maiores erros podem ser usados para algo maior? Essa experiência mostrou a eles que a redenção divina não era um sonho distante, mas uma promessa concreta. Para nós, é uma lição de que nunca é tarde para buscar a graça divina. Mesmo quando tudo parece perdido, sempre há uma nova chance. E, assim, com essa esperança renovada, Adão e Eva enfrentaram o último capítulo de suas vidas. A morte de Adão foi carregada de significado. Ele não era apenas o primeiro homem a viver, mas também o primeiro a experimentar a mortalidade. Essa experiência marcou a entrada da humanidade em um novo ciclo, o de enfrentar as consequências do pecado original, mas também de buscar redenção divina. Eva, ao seu lado, também enfrentou a morte com dignidade. Segundo textos apócrifos, ela foi enterrada ao lado de Adão, simbolizando que mesmo na morte, sua união permanecia. Isso nos lembra que até os laços humanos mais imperfeitos podem refletir a esperança de algo maior. Essas mortes não foram apenas um fim, foram também um recomeço. A promessa de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, de que a descendência de Eva esmagaria a cabeça da serpente, apontava para uma redenção futura. Assim, Adão e Eva encerraram sua jornada na Terra, mas seu legado continuou. E esse legado nos ensina algo poderoso. Adão e Eva deixaram um legado que ultrapassa o pecado original. Eles foram os primeiros a experimentar a graça divina em meio ao julgamento. Sua história não é apenas de queda, mas de reconstrução. Eles nos mostram que até mesmo os erros mais graves podem ser redimidos através do arrependimento sincero. A genealogia que veio deles culminou em figuras importantes como Noé, Abraão e, finalmente, Jesus Cristo, que é visto como o novo Adão. Isso reforça que, mesmo em meio ao caos, Deus tem um plano para a humanidade. Podemos encontrar esperança nessa promessa. Hoje, somos chamados a refletir sobre como esse legado impacta nossas vidas. Como você enfrenta seus próprios erros? Assim como eles, podemos encontrar em Deus a força para recomeçar. E, se você quer continuar aprendendo e se inspirando com essas histórias bíblicas, não se esqueça. A história de Adão e Eva vai muito além de um simples relato bíblico. Ela nos mostra que, mesmo nas situações mais adversas, a graça divina está ao nosso alcance. Você consegue ver isso em sua própria vida? Cada erro, cada queda, é uma oportunidade para se levantar mais forte. Assim como Deus não abandonou Adão e Eva, Ele também não nos abandona. Podemos aprender com a perseverança de Eva ao criar seus filhos ou com a resiliência de Adão ao enfrentar a adversidade. Mesmo afastados do Éden, eles mantiveram a esperança em algo maior. Nós também podemos fazer o mesmo. Seja nos pequenos desafios do dia a dia ou nas grandes batalhas, a história deles nos inspira a seguir em frente. Você também é parte dessa história de redenção. O que você está fazendo hoje para construir um legado que reflete esperança e graça? Reflita sobre isso e deixe que essa mensagem transforme sua perspectiva. Se você gostou deste conteúdo e quer aprender mais sobre histórias inspiradoras como esta, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Vamos juntos espalhar mensagens de fé e esperança para o mundo. Que Deus abençoe sua jornada.